Sejam muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir hoje falando do Conselho do Governo e de Estados que decide congelar o ICMS sobre combustíveis por 90 dias. Segundo representantes dos estados, a medida é insuficiente para impedir novos reajustes dos combustíveis. Atualmente, o chamado preço médio ponderado ao consumidor final é reajustado a cada 15 dias. Nessa sexta-feira, dia 29, foi aprovado o congelamento por 90 dias do preço médio ponderado ao consumidor final. Esse preço é sobre o qual incide o ICMS. Isso ocorre na semana que a Petrobras anunciou um novo reajuste de preço da gasolina. O aumento foi de 7,04 para o litro da gasolina nas refinarias e de 9,15 para o diesel. O objetivo do governo é tentar manter os preços nos valores vigentes em 1º de novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022. A medida, segundo os representantes dos estados, visa reduzir o impacto dos aumentos da Petrobras e dar tempo para se pensar em uma saída para os reajustes consecutivos. Entretanto, esse congelamento do preço médio ponderado não impedirá que eventuais reajustes anunciados pela Petrobras das refinarias sejam repassados aos preços dos combustíveis na bomba. E já que estamos falando de Petrobras, ela reverte prejuízo e lucra 31 bilhões de reais no terceiro trimestre. A receita da empresa subiu 71,9% no período, ante o mesmo intervalo do ano passado, chegando em 121,5 bilhões. O resultado, segundo o release de resultados da empresa, foi beneficiado por itens não recorrentes. Excluindo os efeitos não recorrentes, o lucro líquido seria de 17,4 bilhões, segundo a empresa. Sobre a receita, a melhora se deve principalmente à valorização do petróleo Brent, ao aumento dos volumes e preços de derivados no mercado interno e à maior receita de gás natural e energia elétrica. O EBITDA ajustado subiu 81,7%, chegando em 60 bilhões 740 milhões. Além disso, a companhia também informou que aprovou a antecipação do pagamento da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2021, num valor de 31,8 bilhões de reais, que equivale a uma quantia bruta de R$ 2,43 por ação. Além disso, a empresa teve um fluxo de caixa livre de 9 bilhões de dólares. Eles tiveram um lucro líquido de 31.142, dividido pela receita de 121.594. Então ela está com uma margem líquida de 25%, né? Multiplicando aqui por 100 para chegar na porcentagem, 25,61% de margem líquida. Estou trazendo isso aqui para deixar claro para qualquer ser humano que a Petrobras tem capacidade de dar lucro, mesmo sem a política de paridade de preços. A gente não precisa acompanhar o preço do petróleo em dólar para a Petrobras dar lucro. Mas agora passando para a inflação na área do euro, chegamos aqui em outubro, tivemos uma inflação anualizada de 4,1%. Você vê que a inflação vem crescente. Todos esses dados aqui são anualizados, tá bem? E aqui um sinal amarelo para vermelho que eu queria chamar a atenção de vocês para é o começo da inversão da curva de juros do Tesouro. A gente vê aqui que para daqui a 6 meses está pagando 10,64. Daqui a um ano, 12,17. Daqui a 2 anos, 12,67. E a partir daqui, quanto mais tempo vai passando, menos ele vai pagando. Daqui a 6 anos está pagando 12,34. 7 anos, 12,30. E daqui a 9 anos, 12,28. Quando a gente vê os títulos longos, que teoricamente trazem mais risco, pagando uma taxa de juros menor que a taxa de juros dos títulos mais curtos, é um sinal amarelo para vermelho e, historicamente, nos Estados Unidos, isso aqui foi um indicador de uma recessão que está por vir. Não vou me aprofundar no tema hoje, mas amanhã, sábado, vai sair um vídeo explicando o que a inversão da curva pode estar querendo nos dizer. Agora, voltando para o cenário corporativo, Equatorial paga 6,7 bilhões de reais pela Ecoenergia, especializada em fontes renováveis. Segundo a companhia, a compra permitirá a ampliação da capacidade operacional, contribuindo para sua consolidação no setor elétrico brasileiro. O acordo foi assinado com o Fundo de Investimentos Ipiranga. A Ecoenergia atua sobretudo com energia eólica. O objetivo da Equatorial é ampliar a atuação no segmento de geração renovável, eólica e solar, a que mais deve crescer nos próximos anos, conforme o plano decenal de expansão de 2019 e 2029, atingindo participação de cerca de 24% da capacidade instalada total no Brasil. Passando agora para a Vale, que tem um lucro de 3 bilhões e 900 milhões de dólares.
mas ainda assim passa longe das estimativas para o terceiro trimestre. Os preços do minério pesaram no balanço da companhia. Mesmo com a queda dos lucros, a geração de caixa seguiu robusta e permitiu o pagamento de 13,5 bilhões de dólares em dividendos. A receita líquida da Vale ficou em 12 bilhões e 600 milhões de dólares no terceiro trimestre, acima dos 10,7 bilhões vistos no mesmo período do ano passado. O número, porém, é cerca de 24% inferior ao resultado do último trimestre e não alcançou a projeção média de 13,5 bilhões dos 3 bancos consultados pelo Seu Dinheiro. A queda também foi observada no lucro líquido, que foi de 3,9 bilhões de dólares entre julho e setembro, que passou longe, diga-se de passagem, a 48,7% de distância dos 7,5 bilhões registrados no último trimestre e também abaixo dos 5 bilhões projetados. O EBITDA foi de 7,7 bilhões de dólares, uma queda de 4,1 bilhões em relação ao segundo trimestre desse ano. As quedas na comparação trimestral podem ser explicadas pela desvalorização do principal produto da Vale. O preço médio de referência do minério de ferro recuou 19% no período. O balanço também destacou indenizações e reparações para a tragédia de Brumadinho. Segundo a empresa, foram selados acordos individuais e de indenizações trabalhistas com 11.400 pessoas. No total, são 2,7 bilhões comprometidos e 2,5 bilhões já pagos às famílias. Passando agora para o resultado da Fleury, que caiu 28% no terceiro trimestre para 95 milhões. Porém, a receita sobe. A receita líquida chegou a 1 bilhão de reais, um avanço de 17,6% frente ao mesmo intervalo do ano passado. O EBITDA veio em 288,6 milhões de reais, uma redução de 10,9% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e uma margem EBITDA de 28%. Excluindo os efeitos não recorrentes, o EBITDA somou 300,7 milhões, com uma margem de 29,2%. A empresa também informou que os exames de análises clínicas tiveram expansão de 9,1% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Os de imagens subiram 16,8%. Além disso, pela primeira vez registramos um volume maior do que o do período pré-pandemia, numa expansão de 10,6% em relação ao terceiro trimestre de 2019, esclareceu Fleury. Em relação à Covid-19, foram 400 mil exames no período, equivalente a 6% da receita bruta, o menor índice desde que a empresa começou a oferecer o serviço. Agora, para a Uzi Minas, que vê o lucro crescer 9,2 vezes no terceiro trimestre, para 1 bilhão e 820 milhões de reais. A receita líquida somou 9 bilhões e 26 milhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 106% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado cresceu 249% na comparação com o mesmo período de 2020, totalizando 2 bilhões e 886 milhões de reais. A margem EBITDA ajustada atingiu 32% no terceiro trimestre, uma alta de 13 pontos percentuais. O volume de aço vendido também cresceu 27%. No acumulado do ano, o crescimento do volume de vendas é de 45%. O índice dívida líquida pelo EBITDA ficou em menos 0,1, ou seja, a dívida líquida deles está negativa. Outra coisa que eu queria trazer aqui também é que o Facebook muda o nome do seu grupo para Meta, conforme ele muda o seu foco para a realidade virtual. Esse rebranding foca na criação do metaverso, Metaverse, um ambiente virtual compartilhado que eles acreditam que será o sucessor da internet móvel. E eu também só trouxe essa notícia para poder dizer que o metaverso do Facebook vai ter suporte a NFTs. Isso será um possível boost para o protocolo Ethereum, onde o formato de coletáveis digitais tem sido um sucesso. O líder da divisão do Facebook de produtos do metaverso diz que isso vai tornar mais fácil para as pessoas venderem objetos digitais de edição limitada, como NFTs, colocarem elas em display, mostrarem ela nos seus espaços digitais e até revendê-las para a próxima pessoa com segurança. Então temos aí mais um suporte de peso para as NFTs. Passando agora para o fechamento do dia, temos aqui nas maiores altas do Ibovespa, Minerva subindo 7,59%, Marfrig subindo 5,48%, e JBS subindo 4,14%, as três de frigoríficos. Em último lugar das altas temos também a BRF subindo 2,81%. Então as quatro principais de frigoríficos do Ibovespa se saindo muito bem hoje. Temos também aqui no meio a Raia Drogasil subindo 3,13% e a Fleury subindo 3,05% depois do anúncio dos seus resultados. Entre as quedas temos em primeiro lugar a Alpargatas, caindo 11,04%. Logo em seguida, a Unity e a Preferencial do Banco Inter caindo 10,45% e 10,33% respectivamente. Localweb cai 8,25%. Uzi Minas, apesar do resultado positivo, caindo 7,4%. E Melius, mais um dia triste para o acionista de Melius, caindo 7,28%. No mapa do S&P 500, a gente vê aqui um dia majoritariamente verde, Apple e Amazon
Amazon ainda apanhando por causa dos seus resultados, os REITs não estão caminhando bem, petróleo e gás, com exceção da ExxonMobil e da Chevron, também não estão indo bem, utilities não estão indo bem, mas em geral o S&P 500 parece saudável. O Ibovespa teve mais um dia feio, um dia bem vermelho, fechou caindo 2,09%. O índice de dividendos caiu 1,75%, o índice ESG caiu 1,16% e o índice de small caps caiu 1,18%. Destaque aqui para a Ambev, que subiu mais um dia, dessa vez subiu 1,74%. O nosso índice de fundos imobiliários subiu 0,07%, muito pouco, ainda está feia a situação pro IFIX. Lembrando que nada é tão feio que não possa ficar pior, né? Enquanto isso, lá fora a coisa tá bonita. Mais uma máxima histórica pro S&P 500, subindo 0,2% hoje e fazendo mais máxima histórica. Nasdaq subindo 0,46%, máxima histórica também. Dow Jones não fez máxima histórica, mas também subiu 0,25%. O índice da Alemanha abriu com um grande gap para baixo, seguiu caindo durante o dia, mas acabou recuperando, praticamente fechando o gap, mas ainda assim em relação ao fechamento do dia anterior, uma queda de 0,05%. Na madrugada, o Japão subiu 0,25% e o índice de Hong Kong caiu 0,7%. O Tesouro de 10 anos americano está pagando 1,56%, uma queda de 1,33%. E o dólar em reais ficou mais ou menos no 0 a 0, caindo 0,06% até então aos R$ 5,64. Nas criptomoedas, até então, o Bitcoin sobe 3,07% aos 62.453 dólares. Cardano recuperou os 2 dólares. Ethereum, dependendo da exchange que você usa para acompanhar, ela fez máxima histórica. Aqui na Binance não. Ela chegou aqui aos 4.500, mas na Binance ela já tinha tocado aqui 4.630 e poucos. E a dominância sobe de leve 0,14%. Então é isso, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até amanhã. Sim, até amanhã, porque amanhã vai sair um vídeo muito importante explicando a inversão da curva de juros para vocês. Valeu!